Antes de chamar a próxima reportagem, eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe a importância da propaganda eleitoral e o que um candidato ou partido pode ou não fazer? Se você não sabe, então acompanha comigo. A senhora costuma assistir propaganda eleitoral? Não sei se está tendo comício, mas eu vejo mais pela televisão. Não, eu não gosto de assistir, não. Como é que você escolhe o seu candidato a prefeito ou vereador? Por indicação, né? A gente fica meio sem saber o que responder, mas é rara vez que eu vejo a propaganda. Eu decido normalmente assim, algum conhecido, alguém da cidade, como a gente já mora aqui há muito tempo, mas propaganda eu acho que não define muito, não. Nas redes sociais, né? Dá para escolher. A propaganda eleitoral é voltada à população em geral, com o intuito de difundir o nome e a candidatura de alguém, buscando convencer o eleitor de que este ou aquele candidato seria o melhor para ocupar o cargo disputado. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, um dos objetivos principais é impedir o abuso do poder econômico e político, preservando a igualdade entre os concorrentes. A propaganda política ela é essencial no período eleitoral. É através dela que o eleitor vai poder conhecer seu candidato, ter esse primeiro contato, ver o que ele pretende fazer, conhecer sua proposta e aí conseguir selecionar, né? Saber quem eles são para conseguir ter o seu candidato na hora do voto. De modo geral, o exercício da propaganda é livre, mas é preciso seguir algumas determinações da legislação eleitoral. Os comícios podem ser realizados até 48 horas antes do dia das eleições. Não é necessária a licença da polícia para a realização desse tipo de propaganda, mas as autoridades devem ser comunicadas com pelo menos um dia de antecedência. É proibida a realização de shows e apresentações artísticas, remuneradas ou não. Com relação à distribuição de materiais, é permitida a colocação de bandeiras e mesas para a distribuição de materiais ao longo das vias públicas, desde que os móveis não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Os materiais de campanha devem ser colocados e retirados diariamente dos locais públicos. É proibido afixar bandeiras em imóveis particulares. É permitido colar adesivos até a extensão total do para-brisa traseiro. Em outras posições, a dimensão máxima é de meio metro quadrado. Colar adesivos em troca de dinheiro ou qualquer tipo de pagamento pelo espaço utilizado não pode. A entrega de folhetos e santinhos pode acontecer até às 22 horas do dia que antecede as eleições. Todo material impresso de campanha deve conter o número de inscrição do CNPJ ou CPF do responsável pela confecção e do contratante. No dia das eleições, é proibida a distribuição de santinhos e a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos e candidatos. Também não é permitido espalhar material de campanha no local de votação ou nas ruas próximas. O infrator vai estar sujeito à multa e à apuração criminal. Busca prestar atenção quando você vê as propagandas. O que os candidatos estão dizendo. Meu voto geralmente já está definido. Aí eu só vou confirmar. Eu não preciso votar mais, mas eu gosto de votar. Pois é, gente, você viu aí a importância de você acompanhar a propaganda eleitoral e aquilo que um candidato pode ou não fazer na divulgação da sua candidatura. Você está lembrado aí que no início do nosso jornal nós lançamos a nossa pergunta do dia dessa quarta-feira lá no nosso Instagram e eu já estou aqui com a nossa resposta na mão. Nós perguntamos para o nosso internauta se você assiste a propaganda eleitoral. Até este momento, 71% dos internautas que participaram da nossa enquete afirmaram que não assistem à propaganda eleitoral e apenas 29% declararam acompanhar
né, a divulgação, o material de campanha dos seus candidatos. É uma proporção muito preocupante, porque a gente sabe que a gente está desacreditado com a política, a gente sabe que nós não temos mais esperança em relação a isso, é um cenário muito crítico em pesquisas e reportagens anteriores que nós mostramos aqui no Alerta, a gente trouxe esse retrato, né, da insatisfação com a gestão pública do país, do estado, do município, seja o que for, e como isso reflete na disposição das pessoas de se envolverem com a política. E nesse sentido, embora eu tenha consciência de tudo de ruim que acontece, que faz com que você fique desmotivado e não queira participar das eleições por conta de não acreditar naquilo, mas mesmo diante de tudo isso, é necessário, é importante a sua participação, porque só dessa maneira a gente consegue mudar alguma coisa. E isso começa com conhecer os candidatos, as propostas, e ali o que estão se falando, o que ele fala sobre ele, o que falam dele, para que você possa investigar, fazer ali a sua procura, a sua busca, a sua pesquisa e entender quais das diversas opções que nós temos hoje para prefeito dos municípios e também vereadores são aqueles adequados para fazerem a gestão do lugar que nós vivemos por pelo menos, 4 aninhos, viu? Então a nossa insatisfação com a vida, com a gestão pública não pode virar algo que atrapalhe ainda mais aquilo que já está deixando todo mundo triste e sem esperança.